Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Sistemas de Controle. Esse é um mini curso que está sendo ofertado pelo nosso grupo, pelo colega Henrique Cuco, pelo colega Jonatas Afonso Pisque, pelo colega Luan Felipe Maba e por mim, Thiago Zico Tamelin. É um mini curso ofertado à disciplina de Gestão de Projetos. E conta com o auxílio da professora doutora Selene de Souza Siqueira de Soares, atual discente da disciplina de Gestão de Projetos, e pelo professor doutor Ebrahim Samerel Youssef, atual discente da disciplina de Sistemas de Controle. Então, sentem-se, acomodem-se, peguem um cafezinho, que talvez será muito necessário nessa disciplina, e vamos começar com a nossa introdução ao controle de sistemas dinâmicos. Os objetivos do minicurso. Então, o minicurso apresentará os fundamentos dos sistemas de controle, incluindo as variáveis envolvidas, a estrutura com a alimentação, análise temporal em frequências, ações dos controladores P, PI e PID. Basicamente, um aglomerado geral de tudo que se aprende em sistemas de controle. As aulas serão divididas em três módulos. Essa primeira aula é uma introdução de o que é um sistema de controle. A segunda aula será uma análise da resposta do sistema no tempo e na frequência. E a terceira aula será uma aula de controladores P, PI e PID. Então, o que é um sistema de controle? Controle consiste em ajustar um sinal de controle enviado para o processo para que a variável controlada atinja um valor de referência desejado. Você já se perguntou como um ar-condicionado sabe quando ligar ou desligar? Ou como um piloto automático de um carro mantém a velocidade constante? Tudo isso é apenas um controle automático. Então é isso que nós vamos explorar. Como é que esses sistemas conseguem se manter controláveis, conseguem manter com que o nosso parâmetro desejado sempre fique como a gente queira, entre diversas outras coisas. Então, onde o controle está presente? Ele está presente em muitas áreas da mecatrônica e da automação. Como vocês podem ver, nós temos um drone. O drone é muito investido em trabalhos de sistemas de controle. Muito provavelmente, quem está fazendo a disciplina vai se deparar com o controle de um drone, de um quadro rotor. Um ar-condicionado comum em casa. Vocês conseguem ver ele controlando a temperatura para que ele sempre fique numa temperatura estável, que é a estipulada pelas pessoas. E um robô, como se é de se acostumar, que ele vai fazer todo o processo de movimentação, de obtenção do recurso. E o objetivo é que ele sempre se mantenha estável e que ele não seja muito disperso em sua movimentação. Então são necessários diversos sistemas de controle, não só no controle, não só no robô em si, mas em todas as juntas. É muito necessário que se tenha um sistema de controle embutido. Então vamos para os elementos de um sistema de controle. Esses aqui são os elementos mais importantes que se pode ter em um diagrama de controle. Nós temos o sinal de referência, que é o valor desejável para a variável controlada. Uma entrada qualquer, uma entrada tipo degrau, uma entrada tipo senoide, uma entrada tipo rampa, que ela pode vir para servir como um pico, um valor inicial para que o nosso processo consiga ser realizado. A variável controlada, também chamada de saída, é a saída do sistema, o que se deve seguir na referência. Então, dada uma determinada referência, nós queremos que a saída do sistema seja de tal modo com que todo o processo utilizado consiga fazer com que essa referência seja a nossa saída desejada. A variável manipulada é o sinal aplicado à planta para influenciar a nossa saída, e ele é gerado pelo controlador. O controlador nós mesmos que formulamos. A perturbação, ela não está exposta aqui, porque esse daqui é um diagrama de controle, mas ela pode estar, ela pode entrar em qualquer um desses bloquinhos.
é uma influência externa que elas afetam a saída, mas elas não passam pelo controlador. Isso é importante. Não vem uma perturbação direto do controlador. Ela é externa ao processo. E um sinal de erro, que é intravariável controlada e de referência, que ela serve como a entrada do controlador. Então nós temos um exemplo de um sistema de controle. Imagine controlar a temperatura de um ambiente com aquecedor. A temperatura é a variável controlada, a potência do aquecedor é a variável manipulada e o frio vindo de uma janela seria a perturbação. Então, com base nisso, é possível facilmente analisar um diagrama de sistema de controle como um processo que acontece realmente e com isso buscar um entendimento maior e tentar entender com outros olhos. Vamos para a modelagem de sistemas dinâmicos. Agora que nós entendemos o papel das variáveis, vamos representar o sistema com matemática. Um sistema físico pode ser descrito como uma equação diferencial. Como já visto muito provavelmente na disciplina de modelagem, nós conseguimos ver que o sistema, que nossas variáveis, na verdade, elas são controladas ou manipuladas de certa maneira por equações matemáticas. Afinal, nada disso daqui seria nada na vida seria vida se não fosse por uma equação física. Então, nós temos, por exemplo, um sistema térmico simples, que ele pode ser descrito com a temperatura interna do sistema, a nossa variável controlada, o calor fornecido pelo aquecedor, que é a nossa variável manipulada, a temperatura ambiente, que ela é externa do nosso sistema, que ela seria a nossa perturbação. C e R são constantes físicas, nós não vamos entrar muito no conceito de quem elas são agora, porque isso daí seria muito mais modelagem e análise dos sistemas, mas basicamente é isso que influencia no nosso sistema. O controlador fará a sua ação ao fornecer calor através da potência do aquecedor. Essa ação depende do tipo do controlador que será abordado nas próximas aulas. Mas essencialmente ele dosa a quantidade necessária de calor para que a temperatura permaneça na temperatura desejada, a temperatura que nós realmente queremos que seja, ou a temperatura de referência. No dia a dia, essa temperatura de referência é adquirida através de um termostato. É possível controlar e ver automaticamente usando um termostato, que é um dispositivo mais eletronicamente viável, por um termômetro também, só que aí teria que ser feita outra manipulação de controle não eletrônica. O usuário ele fornece o valor que deseja a temperatura no cômodo e o termostato ele realiza sua função. Nós vamos manipular essa equação para obter uma função de transferência que será útil. Essa daqui então seria a função de transferência do nosso sistema, que ela descreve o fluxo da temperatura. Então, como vocês podem ver, é dessa maneira que o sistema se comporta. Vamos ver um breve exercício de identificação de variáveis em um sistema mecânico. Como já visto em modelagem, o nosso sistema é dado por essa equação diferencial, em que nós temos a massa do objeto seguida por uma aceleração dita, um sistema de atrito multiplicado pela velocidade do sistema, uma constante de mola multiplicado pela posição do sistema, e isso será igual a uma força externa que está sendo aplicada no sistema. Então, como nós podemos ver, a variável manipulada, vamos começar por ela, porque seria muito mais simples, é mais simples de analisar, no caso, é a nossa força F de A. Nós podemos ajustar diretamente essa força, então nós podemos aplicar qualquer tipo de força que vai ser mudado nossos parâmetros. A nossa variável controlada então seria a posição
porque é o que nós queremos manter em um valor desejado, de fato. Nós queremos que o sistema ele vá até uma certa posição aplicada dada a força. A perturbação seria outras forças externas, que elas não estão demarcadas nesse sistema, mas podemos supor, por exemplo, uma força do ar, uma força de atrito do ar com o objeto, uma força magnética, quem sabe, se o objeto fosse um metal e nós estivéssemos, de fato, dentro de um ambiente magneticamente instável. Existem diversos fatores que podem ser essas perturbações e que realmente podem influenciar no sistema. Mas seria basicamente isso. E as nossas constantes físicas, m, que é a massa do objeto, b, que é o coeficiente de atrito viscoso, e k, que é o coeficiente elástico. Esses são sistemas já vistos em modelagem, eles influenciam muito mais para cálculo, mas para o entendimento do sistema de controle, vamos manter eles assim, como constantes mesmo, que se torna mais simples a visualização. Nós podemos modelar esse sistema por uma equação simples, como nós podemos ver aqui. E isso também é um sistema dinâmico, a base é sempre a mesma, identificar as variáveis corretas, fazer a equação diferencial e posteriormente, como veremos nas próximas aulas, controlar o sistema. Então, nessa aula nós aprendemos os 3 tipos principais de variáveis de um sistema de controle. Nós vimos como começar a modelar o comportamento de um sistema com equações, uma pequena revisão de modelagem de sistemas. Na próxima aula nós vamos analisar como o sistema se comporta ao longo do tempo, como ele reage a perturbações e entradas, e vamos falar de estabilidade, resposta degrau e diagrama de Bode. Essa foi uma aula mais introdutória, mas as próximas aulas elas entrarão um pouquinho mais no conceito de controle. Eu espero que todos tenham gostado. E é isso, até mais!